Bom, galerinha do canal, este vai ser um vídeo onde vou explicar 7 derivadas essenciais para um bom curso de cálculo 1, 2, 3, cálculos em gerais. As 7 derivadas que eu quero mostrar são de uma função constante, de uma função do tipo polinômio, uma função que depende de duas funções, do tipo fração de funções, as funções seno e cosseno, e explicar um pouquinho de função exponencial ou alguma constante elevada ao x. Bom, como é que a gente deriva essas funções? Constante, já o próprio nome diz, vai ser alguma coisa f de x, que é um número, uma constante, tipo 10. A derivada, f' de x, vai ser derivada de uma constante a zero. Ou a gente também pode representar da seguinte forma: derivada da sua função de x em relação a x é igual a zero. Essa é mais simplesinha. Falou que é uma constante, a derivada dela é zero. Função tipo polinômio. O que seria isso? Seria alguma função f de x do tipo x ao quadrado mais x ao cubo mais x à sexta. A primeira coisa que a gente vai fazer é por partes. Então, a derivada vai ser o quê? Como é que a gente deriva uma função do tipo polinômio? A gente vai pegar a função, no caso aqui agora, por partes, né? Vamos aqui. A x é só você tomar o 2. Vai ficar 2 vezes o x e você diminui 1 de cima aqui. Então vai ficar 1. Mais. Toma o 3. Subtrai 1. Então fica 2. Mais. Tombo 6. Subtrai 1. Fica 5. Simplesão. Se for uma função de tipo polinômio, tomba o fator, multiplica por ele e subtrai 1 lá. Do tipo de duas funções. Essa daqui seria, porque uma função ela está multiplicando a outra. Então vamos pegar o seguinte exemplo aqui que eu trouxe. A gente pode pegar a função f de x do tipo x na quarta, que multiplica um ln de x. Eita, agora complicou, né? Não, é facinho. A gente vai derivar o primeiro, multiplica pelo segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então vamos lá, f' de x vai ser o quê? Vamos derivar um tipo polinômio, né? Então 4, então vai ficar 4x, subtrai 1, 3 vezes ln de x, mais. A gente copia o primeiro, x à quarta, vezes derivada do ln. Então, como é que é a derivada do ln de x? É 1 sobre x, vezes. E o dentro dele, x, né? Então, derivada de x é 1 mesmo. Então, eu só simplificando um pouquinho a equação, então vai ficar 4x ao cubo, ln de x, mais. Tem um aqui, então vai ficar x ao cubo. Essa é a nossa derivada. É só você deriva o primeiro, copia o segundo, mais. Copia o primeiro, deriva o segundo. Agora, frações de função. A gente pode pegar esse outro exemplo. Ln de x sobre x ao cubo. Eita, agora aqui tem um macetezinho. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar aqui a nossa derivada. Isso é igual. A gente vai copiar o de baixo
x ao cubo, vezes a derivada de cima. Derivada do ln de x é 1 sobre x vezes 1. Vezes 1. Aí, menos a derivada de baixo, 3x ao quadrado, vezes o de cima, ln de x. Opa, mas não acabou aqui. Não, temos que multiplicar o de baixo ao quadrado. Vamos só simplificar. Aqui vai ficar x ao quadrado menos 3x ao quadrado ln de x. Aqui é só multiplicar x à sexta. Bom, agora aqui seria duas funções, seno e cosseno. Como é que a gente deriva isso mais simples? Eu gosto de fazer o ciclo trigonométrico. A gente vai fazer o ciclo trigonométrico de raio 1. E a gente vai escrever o seguinte, a gente começa aqui, esse ponto. Agora vamos trocar aqui. Esse ponto vai ser cosseno de x. Esse ponto vai ser o seno de x. Esse ponto vai ser o menos cosseno de x. E esse ponto vai ser o menos seno de x. E como é que funciona isso? Agora aqui é simples. Vamos supor, se a gente tem nossa f de x é igual seno de x, quem vai ser a nossa f' de x? Nós temos nosso f de x, cosseno de x, quem vai ser a f' de x? Nós temos a f de x menos seno de x, quem vai ser nosso f' de x. Nós temos o f de x menos cosseno de x, quem vai ser o f' de x. Bom, o primeiro está falando que é o seno. Seno. Qual que é a derivada do seno? É só você olhar no ciclo trigonométrico no sentido horário. É só você pegar o sentido horário. Então, você vai vir aqui. Seno de x, qual que é a derivada do seno? A derivada do seno é o cosseno. Então, aqui é cosseno de x. Vezes a derivada do fator de cima, de dentro. Então, no caso é x, então é 1. Então, é cosseno de x. Derivada do cosseno menos seno de x. Derivada do menos seno de x é menos cosseno de x. Derivada do menos cosseno de x é o seno de x. Simplesão, é só olhar o sentido horário. Agora, qual que é da função exponencial? A derivada, você tem uma função x igual a exponencial de x. A derivada dela, nossa f' de x, é a própria exponencial de x vezes o fator de cima, derivado de cima, que é o 1. Então, acaba sendo a própria exponencial de x. E se você tiver alguma função do tipo constante, igual a 10 elevado a x, vou trocar aquilo ali, vou colocar 9 elevado a x. Você vai derivar como? Né? Como é que você vai derivar uma constante? É fácil. Você só vai ter que fazer o seguinte, você vai copiar o termo vezes o ln de 9 vezes a derivada de x, que no caso é 1. Então, nesse caso, 9x ln de 9 é a nossa derivada.
É isso aí.